Olá, começa agora mais um Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica e, claro, projetos financiados pela FAPEMA. Olha, hoje a gente vai falar sobre o projeto Veritas, que é uma iniciativa de extensão universitária da Universidade Estadual do Maranhão. Para isso, a gente conversa agora com a diretora-geral do projeto Veritas, a acadêmica do curso de Direito da UEMA, Laila Vitória Coelho de Carvalho. Laila, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Satisfação nossa de recebê-la, tá? Para falar sobre esse projeto, né? Que ele vai mexer aí com habilidades em retórica, né? Comunicação eficaz, argumentação, e isso tudo entre estudantes das ciências sociais aplicadas. Como isso tudo surgiu? Então, o Veritas, ele nasce muito de uma ideia, aquelas ideias que a gente tem na graduação, que a gente não sabe se vai para frente, mas a gente sabe que a gente quer mudar alguma coisa. E eu sempre quis fazer alguma coisa na graduação diferente. Não sabia se era liga, não sabia se era grupo de estudos. Mas eu disse assim, vou formular a ideia e depois eu vejo no que se encaixa. E aí, uma amiga minha, Nicole Corrêa, que faz comunicação aqui na UFMA, ela... Nicole já fez parte aqui do jornalismo da Rádio Universidade. Nicole, ela tenta participar de tudo. Ela é uma inspiração, diria muito até. Dinâmica, claro. E aí eu conversei com o Nicole e eu disse assim, Nicole, me dá uma luz. E aí ela disse assim, Laila, vamos trabalhar em cima de uma imagem do que tu quer e depois tu vai desenvolvendo por trás. Eu disse assim, então pronto. E aí eu chamei uns amigos meus, eu disse assim, gente, aí eu tô pensando nisso, quero que seja focado na produção acadêmica, mas quero que seja focado também na interdisciplinaridade entre direito e relações internacionais, e quero também uma linguagem acessível, linguagem acadêmica acessível, explorar e disseminar o conhecimento produzido pela universidade pública. Que legal. Olha, o que você acredita, né? Aqui você acredita justamente jovens, pessoas tão jovens estarem se interessando tanto por essa área também, né? Que mexe com a comunicação, com o direito, juntando isso tudo. Eu acho que na UEMA a gente tem uma raiz muito forte de produzir grupos, ligas, projetos que visam também atender estudantes. Então eu gosto muito desse projeto de estudantes para com estudantes. E eu acho que é muito do Veritas, e eu acho que vem sendo um retrato que a gente vem construindo ao longo das novas graduações que vem surgindo das novas turmas. E eu creio que o direito, ele sempre foi academicamente muito individualizado, muito tirado de lado com as outras ciências sociais, porque o próprio direito se isola. E eu nunca gostei disso. Eu disse, a gente tem que procurar fomentar as nossas comunicações, a nossa habilidade de comunicação dentro do direito com outras áreas. Então, aproximar da comunicação, principalmente com o Nicole do meu lado para tentar me ajudar, e com relações internacionais, foi, acho que, o vislumbre que eu tive para a gente abrir portas e janelas e tudo que pudesse abrir. Essa relação direta, né? Você acabou de mencionar, né, que a relação aluno-aluno, ela é muito importante, né? Sim. Então, enfim, por que essa relação, ela pode ser melhor, não que seja ruim com os professores, né? Mas a gente sabe que existe uma relação um pouco diferente, né, de aluno e professor. Aluno-aluno, ela propicia o quê? Assim, aluno, primeiramente, a gente tem um contato maior. Uma liberdade maior também? Isso, uma liberdade maior. Sem hierarquia? Sem hierarquias, apesar de nossos professores, orientadores do Veritas serem as pessoas mais acessíveis do mundo, a gente queria até, se eu pudesse abrir um espaço para homenagear a Adriana Damasceno e o Anderson Carlos, que são nossos professores da Universidade Estadual do Maranhão, que compraram a ideia comigo e estamos ali ativamente. Mas são só eles dois? São só eles dois. Tá, então tá. Era para não deixar ciúme nos outros. Né? Não, são só eles dois por enquanto. Mas amamos todos, tanto da UFMA quanto da UEMA. Mas eu creio que quando a gente cria um espaço voltado para os alunos, não há muita vergonha, não há muita timidez, e a gente consegue criar um espaço não só de produção acadêmica, não só de produção de conhecimento, mas também de produção de amizade, um ambiente empático, e que a pessoa consegue ver em você, tu já passou por isso, tu estava aqui há um tempo atrás. E isso é muito que acontece no Veritas. E além do mais, eu sempre deixei muito claro que a universidade pública ela é formada primeiro por alunos. Então, quando a gente fomenta as nossas atividades, estamos dando visibilidade para onde estamos e para onde queremos ir. E principalmente eu quero uma carreira de docência, para mim, criar essa base de outros alunos,
também buscarem o conhecimento, mas buscarem a inovação, para mim, é a chave de tudo. Que legal. A questão do anseio, né? Vocês têm anseios, todo mundo tem, né? Então, assim, você falou, a parte mais importante é o aluno, com certeza, é a formação de futuros profissionais, e vocês chegam ali com muitas novidades também, né? Claro que a coisa, como é que eu posso dizer, acadêmica, né? Vocês estão ali para aprender o que vai ser ensinado, mas vocês trazem também anseios, trazem coisas particulares, digamos assim. Eu acho que esse é um projeto que mostra muito bem isso, né? E, enfim, tem uma empatia maior com coisas novas, coisas bem intrínsecas, né, à juventude. O que você acha que é, digamos, hoje, atualmente, né, nessa situação daqui para frente, pode ser outra, de mais importante que vocês estejam trazendo? Tu trouxeste uma inquietação, só que tem os outros alunos também. O que eles trazem justamente desses anseios? Quais são os anseios atualmente desses alunos? O Veritas hoje ele é formado em torno de 50% por calouros, né, que a gente chama de calouros, primeiro e segundo período, tanto de Direito quanto Relações Internacionais. Então, eles vêm muito empolgados. Eles vêm muito empolgados de fazer parte de algo, porque eu creio que no ensino médio a gente tem uma visão da universidade de uma maneira completamente diferente. Quando a gente chega e consegue perceber que a gente também cria, que a gente pode construir o nosso espaço dentro da universidade diferente do que a gente tem na escola, eu creio que cria um novo horizonte para eles explorarem. Então, eles vêm com muitas ideias, tanto que muitas ideias do que a gente cultiva hoje no Veritas vieram de calouros e de membros que acabaram de entrar. E eu creio que é esse diferencial de se manter atualizado. O Veritas não é um projeto estático, tanto que a gente não fez nenhum ano ainda. Temos 7 meses de criação, de desenvolvimento, e estamos coletando ideias, estamos coletando sonhos, e também, como presidência, a gente almeja que essas pessoas que hoje entram, no futuro possam assumir também a direção e continuar esse projeto. O que vocês estão prospectando, que vocês têm como meta já para esse ano, enfim, 2026, o ano que vem? Então, esse ano a gente tem algumas metas que ela começou desde o ano passado. Em outubro do ano passado, que é o nosso mês principal de produção acadêmica do Veritas, a gente fez 2 grandes projetos, que foi o e-book de Anatomia do Medo e o boletim de posicionamentos. Em outubro, que é o mês que a gente dedica para o Halloween, para essa experiência, a gente tem esses meses mais temáticos, a gente dedicou para o estudo do medo, um medo jurídico, mas também um medo voltado para as relações internacionais, para a sociologia, para a filosofia. Então, o nosso e-book de Anatomia do Medo, a gente explicou por meio de obras cinematográficas como o medo ele se molda na sociedade e como ele traz essas consequências sociais. Então, a gente teve obras muito legais sendo desenvolvidas a partir de filmes famosos como Sexta-feira 13, Corra, filmes que a gente pôde desenvolver uma análise fortes, que pôde desenvolver uma análise um pouco mais sociológica. Mas a gente também, na segunda sessão, desenvolveu um pouco sobre o medo como instrumento de controle social, o medo como ferramenta política. A gente desenvolveu tudo isso no nosso e-book, que ele está para publicação esse ano. A gente está entrando naquele processo editorial, enfim, para publicação. E o nosso de boletim, a gente propôs uma atividade mais voltada para o direito, que a gente deu um desafio de posicionamentos tanto da acusação quanto da defesa para o julgamento de serial killers conhecidos. A gente trouxe os serial killers brasileiros para eles terem esse desafio de tentar buscar na legislação antiga e na nova como eles defenderiam. Então, a gente tem projetos grandes de produção acadêmica, mas a gente também tem os projetos extensionistas de estar dentro das escolas de ensino médio, explicando um pouco sobre pensamento crítico, sobre geopolítica, sobre transporte, comércio, a partir de obras, a partir de filmes que normalmente jovens já veem, que a gente pode trazer uma nova realidade para eles moldarem. Que legal, que interessante, viu? Trazendo a arte também, né, para perto e se influenciando, né, e influenciando também, né, as pessoas, esses alunos. Muito interessante, muito bacana ver essa ação, essa atitude, né, que vocês continuem com esse processo aí, aumentem cada vez mais esse leque, né, e deixar
esses contatos, né? Vocês estão nas redes sociais, como é Sim. que é isso? Para entrar em contato justamente com esse universo, para trazer ideias também, as pessoas novas. Tem limite? Só pode ser da UEMA? Como é que é isso? Então, atualmente, a gente aceita tanto estudantes de direito de qualquer instituição de ensino, inclusive a gente está recentemente com a nova ingressante da UEMA de Timon. Então, a gente consegue fazer essa troca um pouco mais distante, mas a gente aceita de Relações Internacionais da UEMA e Direito de todas as instituições. Mas esse próximo processo seletivo que vai acontecer entre agosto e setembro, a gente pretende abrir para outras áreas de ciências sociais e ciências humanas que vieram pedindo nos processos anteriores, e eu acho que são áreas que podem complementar. Quem procurou? Diz aí. Procurou algumas pessoas de CFO, eu até fiquei um pouco... Eu fiquei um pouco, nossa, como a gente chegou no CFO... mas também pedagogia procuraram a gente, principalmente letras. Letras sempre foi um curso que gostou muito do que o Veritas pode produzir. E como a gente também produz coisas que não são voltadas só para o Veritas, mas público aberto, então tem muitas pessoas que já participam com a gente que gostariam de ingressar formalmente. Então o nosso Instagram é Veritas, XT de extensão, e o meu é Laila VC Carvalho. Legal. Olha, vocês não têm... limites, portanto, olha, se preparem, viu? Se preparem porque muita coisa vai aparecer, né? Já que vocês estão se propondo a justamente ter essa prospecção bem ampla, né? De possibilidades, né? Enfim, não se limitem, né? Não se limitem e faça valer a pena, claro, né? Tudo isso que vocês estão propondo, né? Claro, para que mais coisas inusitadas. Eu achei muito interessante. Eu sou fã de filmes de suspense, de terror. Corra é um grande filme. Sexta-feira 13 também, né? Tantos outros que a gente tem. O cinema, né? Ele é uma fonte gigantesca para várias coisas, né? Vocês estão aproveitando na área do direito, relações internacionais, mas tem tanta coisa, né? Que a gente pode aproveitar. Enfim, muito boa essa iniciativa. Espero recebê-la vocês, né? Você e o grupo. E os professores também, né? Claro, né? Para que falem, né? Falem do que vocês estão fazendo, né, em outras etapas e que continue esse projeto, tá? Olha, a gente acabou de conversar aqui com a Laila Vitória Coelho de Carvalho, que é diretora-geral do projeto Veritas, acadêmica aqui do curso de Direito da UEMA. Muito obrigado. Ela falou justamente sobre esse projeto. Vamos dizer o nome do projeto aqui, gente. Está aqui. O Veritas, Vivência Estudantil em Retórica, Interlocução e Técnicas Argumentativas. Gostei da argumentação demais. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E recebê-la novamente aqui de volta, tá? Venha, com certeza, para atualizar a gente, os alunos, acima de tudo, né? Para que se engajem nesses projetos, são muito interessantes. Você também, né, que está acompanhando a gente, e continuem, www.universidadefm.ufma.br, nos tocadores de áudio, podcasts, a gente está lá com o Rádio Opinião Entrevista, tem um Rádio Ciência Entrevista, toda essa produção científica que a gente tem nessa parceria, Universidade Federal do Maranhão e FAPEMA, trazendo para vocês o que é produzido cientificamente aqui em nosso estado. E até a próxima.